Pode ser? Pauta da 11ª sessão extraordinária de 2025, dia 5 de agosto de 2025. Solicito aos vereadores que registre frequência. É 1, 2, 3 mesmo? Pode ser? Pode continuar, Jô. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata da 10ª sessão ordinária de 2025. Não parece? 6, 7. É? Falta um, né? Pronto. Falta mais um? Nossa. Deu certo? Foi? Aprovado. Em discussão e votação da ata da 8ª sessão extraordinária de 2025. Aprovado. Em leitura, ofício do Executivo. O senhor secretário realizará a leitura. Em resposta ao requerimento número 109/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação de instalação de manutenção, conserto e instalação de mais uma prancha na ponte localizada no bairro Saltinho,
Gostaríamos de informar que essa demanda já está na nossa programação. Inclusive, conseguimos uma parceria com a Fazenda Minerita, que nos doou as madeiras para confeccionar as pranchas e nas próximas semanas o serviço será realizado. Em resposta ao requerimento número 110/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação da realização de elevação da estrada localizada no bairro Saltinho, informamos que essa demanda será analisada conforme a sua necessidade e, assim que possível, o serviço será realizado. Em resposta ao requerimento número 111/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Venho, muito respeitosamente, à mesa do plenário para esclarecer a solicitação do requerimento antes mencionado, que será realizado um estudo e elaboração do projeto para uma melhor adequação da via no mais breve possível. Em resposta ao requerimento 112/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação da possibilidade de manutenção da estrada principal do bairro do Alegre, informamos que essa demanda será analisada conforme a sua necessidade e, assim que possível, o serviço será realizado. Em resposta ao requerimento 113/2025, de autoria o vereador Célio Santos de Andrade. Em resposta ao requerimento 113/2025, informamos a Vossa Senhoria que dependemos do recurso financeiro para que possamos executar esse serviço. Em resposta ao requerimento 114/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em resposta à sua solicitação de iluminação da rodovia municipal, gostaríamos de expor que, no momento, estamos sem dotação orçamentária para a realização dessa demanda, e sugiro ao nobre vereador que nos ajude com a emenda parlamentar. Em resposta ao requerimento 115/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em resposta à sua solicitação de manutenção da estrada de terra divisa do Jardim América, Nova América, com a empresa Plácido Silva, gostaríamos de expor que essa demanda já foi realizada pela equipe de administração regional. Em resposta ao requerimento 116/2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Venho, por meio deste, em atenção à solicitação recebida, via requerimento 116/2025, informo que o reparo da porta do referido espaço encontra-se sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que está atualmente em busca de orçamentos viáveis e economicamente compatíveis para viabilizar a abertura do processo necessário à execução do serviço. Apesar da pendência de reparo, os agendamentos do centro de eventos seguem sendo realizados com a devida cautela quanto ao uso do espaço, especialmente em relação à estrutura. Para a preservação do bem público, informamos que estão sendo permitidos apenas agendamentos que não envolvam som alto. Em resposta ao requerimento 117/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em atenção ao requerimento 117/2025, ao qual Vossa Excelência solicita informação quanto à previsão do início da oferta de transporte escolar para os alunos da Escola Humberto de Moraes Vasconcelos, informamos que o processo já está em andamento junto à Secretaria. Atualmente estão sendo realizados os trâmites administrativos e logísticos necessários para viabilizar a contratação do serviço, incluindo o levantamento da demanda, definições de rota e adequação de frota. Em resposta ao requerimento 118/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em resposta ao requerimento 118/2025, informamos a Vossa Senhoria que dependemos de recurso financeiro para que possamos solicitar o projeto executivo, pois se trata de um projeto bem complexo, de um valor alto.
Em resposta ao requerimento 119/2025, de autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Em resposta ao requerimento número 119/2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita a instalação de um bebedouro da quadra da Escola Pedro Rodrigues Pereira, localizada no bairro Braganceiro, informamos que o pedido está atualmente em fase de análise. Em resposta ao requerimento 120/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Informamos que a proposta apresentada já está sendo objeto de estudo por parte dessa secretaria. Nosso objetivo é viabilizar a implantação do Centro de Atendimento Educacional de Especialidades ainda no segundo semestre de 2025, respeitando os trâmites legais e a disponibilidade orçamentária do município. Acreditamos que a iniciativa representará um avanço significativo na qualidade da educação pública e no fortalecimento do processo de inclusão e aprendizagem. Resposta ao requerimento 121/2025, de autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Em resposta à sua solicitação da possibilidade de envio de máquina patrol para realização de manutenção nas estradas do bairro Taquariguaçu, gostaríamos de expor que essa demanda já foi realizada pela equipe de administração regional no dia 27 de maio de 2025. Resposta ao requerimento 122/2025, de autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Acusamos o recebimento do requerimento número 122/2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita a designação de um inspetor de alunos da Escola João Antônio da Silva. Em atenção à solicitação, a servidora Aline Aparecida da Silva Pires, lotada do cargo de inspetor de alunos e anteriormente atuando na Escola Eide Braz Antunes de Moura, será em breve data remanejada para a Escola João Antônio da Silva. Tal decisão foi tomada com base na análise comparativa entre as duas escolas. A Escola João Antônio da Silva atende a cerca de 300 alunos, enquanto a Escola Eide Braz possui no total 167, distribuídos em 2 turnos, o que caracteriza uma menor demanda para esse tipo de atendimento. Para garantir a continuidade dos serviços, a Escola Eide Braz, na Escola Eide Braz, destacamos que a unidade continuará assistida pela servidora Sandra Maria Ribeiro da Silva Vasques, lotada no cargo de auxiliar de serviços gerais, mas atualmente readaptada para exercer as funções de inspetora de alunos. Considerando o quantitativo de alunos e a distribuição em turnos, avaliamos que a presença dessa servidora será suficiente para atender às necessidades da escola. Em resposta ao requerimento 124/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em resposta ao requerimento 124/2025, informamos que dependemos de recursos financeiros para que possamos juntos à Secretaria de Planejamento, fazer um estudo para ver a possibilidade de incluir no orçamento do próximo ano. Em resposta ao requerimento 126/2025, de autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Após análise técnica e administrativa, informamos que não será possível atender o pedido, tendo em vista que os serviços prestados no local são de natureza distinta e com finalidade específica. A utilização compartilhada do espaço geraria conflitos operacionais e comprometeria a qualidade e autonomia dos atendimentos oferecidos à população por ambas áreas.
Adicionalmente, informamos que está em andamento o processo de mudança no referido equipamento para o novo endereço, o que inviabiliza qualquer readequação ou cessão temporária do imóvel neste momento. Em resposta ao requerimento 128/2025, de autoria vereadora Josilaine de Oliveira Silva. Em resposta à sua solicitação da possibilidade de manutenção das lajotas quebradas do bairro Barreiro, informamos que essa demanda será analisada conforme sua necessidade e, assim que possível, o serviço será realizado. Em resposta ao requerimento 129, de autoria vereadora Josilaine de Oliveira Silva, em resposta à sua solicitação da possibilidade de substituição ou instalação de novas manilhas de tubulação de esgoto no bairro Barreiro, informamos que essa demanda será analisada conforme sua necessidade pela nossa equipe. Assim que possível, o serviço será realizado. Em resposta ao requerimento 130/2025, de autoria vereador Antônio Neves Cavaleiro. Em atenção ao requerimento número 130/2025, que solicita informações acerca da previsão para concessão de reajuste do valor do cartão alimentação concedidos aos servidores públicos municipais, informamos que a administração municipal está concluindo os estudos necessários para a análise de viabilidade do referido reajuste. Diante das recentes convocações e nomeações de novos servidores, em razão de concursos públicos, os impactos financeiros estão sendo cuidadosamente avaliados com base na nova composição do quadro funcional. Esses elementos são fundamentais para a definição de percentuais de reajustes que respeitam os limites legais e a responsabilidade fiscal do município. Portanto, trata-se de medida em fase de estudo técnico, sendo que, tão logo haja a conclusão das análises, será definida a possibilidade de aplicação do reajuste e o respectivo percentual. Resposta ao requerimento 132/2025. Autoria, vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em resposta à sua solicitação da possibilidade de manutenção da rua Ernesto Bueno de Camargo, no bairro Barreiro, informamos que essa demanda será analisada conforme a sua necessidade pela nossa equipe. Assim que possível, o serviço será realizado. Resposta ao requerimento 133/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em resposta ao requerimento 133/2025, estamos em contato com a empresa Sabesp, com o senhor Márcio Luiz de Castro, gerente divisional, e fomos informados que já está sendo feito estudo para a elaboração do projeto para abastecimento de água tratada para o bairro Saltinho. Resposta ao requerimento 134/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação da possibilidade de manutenção da estrada no bairro dos Correia, informamos que essa demanda será analisada com prioridade pela nossa equipe e, assim que possível, o serviço será realizado. Resposta ao requerimento 135, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à solicitação da possibilidade de realização de manutenção e colocação de tubulação adequada na estrada dos Correias, informamos que essa demanda será analisada pela nossa equipe e, assim que possível, o serviço será realizado. Resposta ao requerimento 136, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação da possibilidade de instalação de um container de lixo no bairro dos Correias, informamos que a nossa equipe está analisando a possibilidade e, assim que possível, a demanda será realizada.
Resposta ao requerimento 140/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em atenção ao requerimento 140/2025, informações solicitadas acerca de transferência da agência dos Correios para um local definitivo. Em tratativas com o gerente da referida agência, senhor Tiago Cristiano Dias Bueno, foi informado que um novo imóvel já foi prospectado, estando o processo em andamento em fase administrativa, sobre o número 531-870468-75-2024-69. No entanto, aguarda-se o devido deferimento para a continuidade dos trâmites necessários, no entanto, ainda sem data definitiva. Resposta ao requerimento 141/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em resposta ao requerimento, será realizado um estudo e elaboração de um projeto para uma melhor adequação da via no mais breve. Resposta ao requerimento 142/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva. Referente à realização de um concurso para a definição do hino oficial do município, informamos que a Coordenadoria de Cultura, em conjunto com a secretaria ao qual está vinculada, irá estudar um formato adequado para a realização do referido concurso, visando garantir que a iniciativa seja benéfica tanto para o município quanto para a rede municipal de ensino. O objetivo é que o concurso valorize a cultura local, promova a participação da comunidade escolar e fortaleça os vínculos com a história e os valores de Nova Campina. Serão analisados os critérios de participação, formas de premiação e estratégia de divulgação, a fim de garantir um processo amplo, transparente e com grande adesão da população. Resposta ao requerimento número 144/2025, de autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Em resposta ao requerimento, que está sendo elaborado um estudo técnico para adequação das vias públicas, bem como suas devidas sinalizações, respeitando as normas exigidas pelo Manual Brasileiro de Trânsito. O serviço está sendo realizado por pessoas com formação técnica para a melhor adequação, sendo exposto nesse projeto a necessidade de instalação na via solicitada, será realizado as instalações conforme legislação. Resposta ao requerimento 137/2025, de autoria vereador Célio Santos de Andrade. Em resposta à sua solicitação de providências para a manutenção do vestiário do ginásio Dionil Ferreira da Silva, localizado no distrito de Itaoca, informamos que nossa equipe irá verificar o local e analisar a demanda, e assim que possível iremos realizar a manutenção e reparos solicitados. Resposta ao requerimento 138/2025, de autoria vereador Célio Santos de Andrade. Informamos que a solicitação será devidamente analisada pela equipe da Secretaria, considerando os aspectos orçamentários, estruturais e de viabilidade operacional. Resposta ao requerimento 139/2025, de autoria vereador Célio Santos de Andrade. Em resposta à sua solicitação, a substituição da caixa d'água de amianto existente no ginásio de esporte Humberto Moraes Vasconcelos, eu acho que não é esse nome, né? Não, é do Dionil mesmo. Em resposta à sua solicitação, a substituição da caixa d'água de amianto existente no ginásio Dionil Ferreira da Silva, situado no distrito de Itaoca,
Informamos que, assim que possível, faremos a substituição da caixa d'água. Resposta ao requerimento 145/2025, de autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Em resposta à sua solicitação de possibilidade de manutenção da tubulação do aterro de passagem da Estrada da Saboia, localizada nas proximidades do bairro Braganceiro, informamos que, assim que possível, estaremos realizando essa demanda. Resposta ao requerimento 146/2025, de autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Informamos que a manutenção solicitada já está incluída na programação das próximas ações da administração regional. Estamos trabalhando de forma contínua para atender todas as demandas, respeitando a ordem de prioridades e cronograma estabelecido. Resposta do requerimento 147, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação de possibilidade de realizar a manutenção da grade de proteção da galeria de escoamento de águas pluviais, localizada na rua João Teles de Oliveira, informamos que nossa equipe de administração regional estará verificando essa localidade e, assim que possível, estaremos realizando a manutenção da demanda. Resposta ao requerimento 148/2025, autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação de possibilidade de tomar as devidas providências quanto ao acúmulo de água na rua da Praça Jaconias David Musel, ocasionada por irregularidades na pavimentação executada na via, informamos que nossa equipe de administração regional estará verificando essa localidade e avaliar possíveis formas de sanar essa demanda. Em resposta ao requerimento 149/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa, informamos que nossa equipe da administração regional está realizando a manutenção de todas as estradas rurais, sendo mais de 800 quilômetros, e informamos que, assim que possível, faremos essa manutenção. Resposta ao requerimento 150/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Informamos que nossa equipe da administração regional realizou um levantamento completo na situação da iluminação pública de todo o município. Com base nesse mapeamento, os serviços de manutenção e reparo foram executados nos dias 24, 25 e 26 de junho, visando garantir a eficiência da iluminação e a segurança da população. Resposta ao requerimento 152/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em complemento à manifestação, oportuno a menção de que trata-se de lei autorizativa, ou seja, não depende determinar ou obrigar, limita-se a autorizar. Resposta ao requerimento 154/2025, de autoria do vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Informamos que os serviços de manutenção da iluminação pública são realizados por uma empresa contratada de forma periódica, conforme cronograma. Essa medida visa assegurar o bom funcionamento da iluminação e proporcionar mais segurança. Em resposta ao requerimento 155/2025, de autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Informo que a via solicitada não houve mudança no seu sentido na alteração realizada. Foi apenas sendo alterado a disposição das vagas de estacionamento e lado da via, pois, devido à inclinação da mesma, estava havendo risco aos moradores devido ao rebaixamento da via pelo peso dos veículos.
e haver abaixo da antiga via de rolamento tubulação de águas pluviais. Resposta ao requerimento 156/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Informo que no dia 23 de maio foi realizado o processo licitatório e contratação de empresa para o serviço do referido. Após contatado com a empresa, nos informou que seriam necessários 90 dias para a elaboração adequada do projeto. Informo que seja considerado um prazo de 120 dias para esta coordenadoria, para que possamos analisar o projeto apresentado e possamos apresentar aos nobres vereadores. Resposta ao requerimento 157/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em resposta ao requerimento 157/2025, já temos em andamento um projeto de reforma do ginásio de esportes Humberto de Moraes Vasconcelos, localizado no bairro da Tijuca, anexo à Escola Municipal. Esse projeto encontra-se atualmente em fase de licitação e atenderá não apenas a comunidade escolar, mas também a população em torno, contribuindo significativamente para a oferta de infraestrutura esportiva no município. Resposta ao requerimento 151, de autoria do vereador Leandro Rodrigues da Costa. Atualmente, a servidora efetiva da área está em processo de capacitação. Assim que concluir o curso, os trâmites necessários seguirão para a formalização do processo de aquisição do veículo próprio do Poder Legislativo. Resposta ao requerimento 153, de autoria do vereador Leandro Rodrigues da Costa. A tramitação em tempo real das sessões que ocorrem na Câmara só será realizada quando todos os ajustes, testes e alinhamentos forem realizados, garantindo assim a qualidade e a segurança do processo. Propositura. Senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, o projeto de lei 35/2025, autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa, dispõe sobre a permanência de animais domésticos em área pública e dá outras providências. Em leitura, o projeto de lei número 036/2025, autoria Executivo Municipal, altera a Lei Municipal número 1193, de 1 de dezembro de 2022 e dá outras providências. Em leitura, o projeto de lei número 37/2025, autoria Executivo Municipal, altera a Lei Municipal número 1289, de 8 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Em leitura, o projeto de resolução número 008/2025, autoria Mesa Diretora 2025-2026. Dispõe sobre a doação de patrimônio público de bens duráveis ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes. Projeto de emenda. Em leitura, a emenda número 03/2025, autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 003/2025 ao projeto de lei número 036/2025. Essa emenda será incluída na ordem do dia da presente sessão. Requerimentos. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que seja oficiado o senhor excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que providencie as seguintes solicitações. Requerimento número 161/2025, autoria Célio dos Santos de Andrade. Verifique a possibilidade de substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas nas vias públicas do distrito de Itaoca. Requerimento número 162/2025, autoria Célio dos Santos de Andrade.
adote as providências necessárias quanto ao recolhimento de animais de pequeno e grande porte que se encontram soltos em vias públicas no município. Requerimento número 163/2025, autoria Célio dos Santos de Andrade. Informações da retomada nos serviços de lajotamento das ruas do distrito de Itaoca. Requerimento número 164/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa, que sejam realizados estudo técnico visando a perfuração de um poço artesiano no bairro Água Quente, nas proximidades da residência do senhor Mauro Quati. Requerimento número 165/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa, informações sobre o cumprimento da Lei Municipal número 1158, de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a revisão geral anual. Requerimento número 166/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira, seja retirada a lombada existente na rua João Cardoso de Almeida, número 356, e que seja construída em seu lugar uma depressão ou redutor de velocidade tipo valeta. Requerimento número 167/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Verifico junto à secretaria que compete, preste informações referentes à obra do muro de contenção no local afetado pelas chuvas de janeiro, situado na rua paralela 3 da rua Salatiel. Requerimento número 168/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Verifique junto à secretaria que compete que sejam avaliadas e executadas melhorias no cemitério municipal. Requerimento número 169/2025, Antônio Carlos de Oliveira, sejam adotadas medidas urgentes visando ao desvio de tráfego de caminhões pesados que transitam pelo centro da cidade de Nova Campina. Requerimento número 170/2025, autoria Antônio Neves Cavalheiro. Informações formais acerca da manutenção da ponte do Besouro, localizada no bairro do Alegre, a qual é via de passagem fundamental para transporte escolar de alunos da rede pública. Requerimento número 171, autoria Antônio Neves Cavalheiro. Realização da pintura do muro da Escola Humberto de Moraes Vasconcelos, localizada no bairro Tijuca. Requerimento número 172/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa, a possibilidade de 10 containers para depósito de lixo no bairro do Braganceiro. Requerimento 173/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. 6 pontos de ônibus no bairro do Braganceiro, visando atender a demanda dos moradores da localidade que carecem da estrutura adequada para aguardar o transporte coletivo com segurança e conforto. Requerimento 174/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. A possibilidade de instalação de lombada na rua Salatiel David Musel, em frente à Igreja Presbiteriana. Requerimento número 175/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, a possibilidade de realizar a troca de lâmpadas queimadas na Praça Jaconias David Musel. Requerimento número 176/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, informações detalhadas sobre o orçamento previsto e ou disponível para a manutenção da estrada do bairro dos Guilhermes. Requerimento número 177/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, a possibilidade de intensificar as visitas dos agentes de vigilância sanitária em residências e terrenos que se encontram com acúmulo de lixo e materiais inservíveis. Requerimento número 178/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, a possibilidade de instalação de lombadas em frente ao posto de saúde de Itaoca e Braganceiro. Em leitura, o requerimento número 179/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, a possibilidade de instalação de um ponto de iluminação pública na vicinal Luiz José Esguário, nas proximidades do ponto de ônibus em frente à casa da senhora Ivete, no bairro do Barreiro. Requerimento número 180/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, que seja
oficiada a Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, solicitando as seguintes informações referente à concessão da empresa Jode Transportes, responsável pela linha intermunicipal de Nova Campina. Em leitura, o requerimento número 181, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, que seja oficiado a Márcio Luiz de Castro, gerente divisional da Sabesp, que informe a esse legislativo informações sobre a previsão para a instalação de rede de água tratada no bairro do Braganceiro, neste município de Nova Campina. Em leitura, o requerimento 182/2025, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Rafael, gerente da Electro Redes S.A., que verifica a possibilidade de realizar a extensão de rede de energia da rua Orgêncio Gomes de Camargo, localizada no bairro do Barreiro, nesse município de Nova Campina. Em leitura, o requerimento número 183/2025, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Rafael, gerente da Electro Redes S.A., solicitando a remoção de um poste de energia elétrica localizado na rua Arlindo de Oliveira, no bairro do Barreiro, nesse município de Nova Campina. Em leitura, o requerimento número 184/2025, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que, junto ao setor competente, verifique a possibilidade de incluir o bairro dos Pires na rota do caminhão de coleta seletiva. Em leitura, o requerimento número 185, autoria mesa diretora, 2025-2026. Requeremos à mesa ouvido o plenário, sejam concedidas tramitações dos projetos de lei 035/2025, de autoria do vereador Leandro Rodrigues da Costa, 36 e 37/2025, autoria Executivo Municipal em regime extraordinário. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Indicações. Em leitura, indicação número 85/2025, autoria Josilene de Oliveira Silva. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor competente a possibilidade de estender o serviço de coleta seletiva até o final do sítio da Serrinha 1. Encaminho essa indicação à Secretaria Administrativa para providenciar moções. Em leitura, moção número 007/2025, autoria Josilene de Oliveira Silva. A vereadora que esta subscreve apresenta a moção de aplauso ao senhor Gedson Hevert Camargo Silva pela sua formação no curso de Arquitetura e Urbanismo em 2023. Essa emoção está incluído na ordem do dia da presente sessão. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com um tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras, servidores da casa, todo cidadão que nos acompanha, os presentes. Hoje eu vou falar de algumas conquistas, né, importantes, refletir um pouquinho sobre elas. Refletir também sobre alguns desafios, né, alguns compromissos com a população que estamos tendo. E vou tentar organizar minha fala aqui, uns 10 minutos, em tópicos, porque foi um mês que a gente teve de recesso e tivemos alguns avanços, bons avanços. Então eu vou começar agora pela inauguração do posto, né, de saúde do bairro do Braganceiro. O bairro do Braganceiro é um bairro agrícola, né, um bairro de trabalhador agrícola, é um bairro que eu conheço bem, né, trabalhei muito tempo ali,
próximo com a população. É um bairro principalmente da agricultura familiar, né? A oleocultura, a resina, tomate, hortifruti. Um povo que luta há anos para ter um posto de saúde, como o prefeito disse. Um serviço básico, né? E essa ferramenta, o secretário Matheus está aqui, essa ferramenta é também uma ferramenta de trabalho, secretário, porque o trabalhador que tem a saúde próximo, ele fica mais tranquilo para exercer a sua função, né? Não vai precisar se movimentar até o município, né, até a sede do município, tendo, né, na localidade um posto de saúde. Então, é uma ferramenta também de trabalho, porque lá tem muitos trabalhadores. Deixo aqui também meu voto de agradecimento a todos os funcionários públicos que trabalharam na obra, né, as secretarias envolvidas, todas as secretarias. Entendi perfeitamente, secretário, e o prefeito também, na fala que vocês tiveram lá, né, principalmente você, secretário, por lembrar de todos os servidores que tiveram, né, trabalhando. Eu acho que vocês ficaram ali uns 40 dias, 45 dias, afinco, né, trabalhando. 15 dias. 15 dias trabalhando. Então, assim, a sua fala lá para lembrar de todos os funcionários, não foram poucos, isso mostra o quê? Mostra que o município de Nova Campina tem 2 pilares, né? 2 pilares essenciais. É a sua população e os funcionários públicos, os servidores públicos, servidores da população. Esses servidores, eles não negligenciam quando é a respeito do trabalho, né? Então, o Matheus, eu falei 45 dias, ele disse 15 dias, né? Então, cuidar dessas 2 forças é garantir o presente e também construir o futuro. Então, no município hoje, e o que foi dito lá, Matheus, e o prefeito Júnior, né, e todos que participaram, as autoridades, é uma forma de união, é uma forma de cooperação, é uma forma de gratidão pela população e uma forma de priorizar. Priorizar o quê? Priorizar a nossa população, um dos pilares mais importantes, e priorizar o nosso funcionário público. Então, foi muito boa a sua colocação no domingo, né? No domingo. Não sei se eu estou com tempo. Estou, né? Outro aspecto importante nesses 30 dias que ficamos fora foi a questão do transporte escolar gratuito para a Escola Humberto. Também registro aqui com alegria, muita alegria, porque o bairro da Longa Vida precisava há muito tempo, tinha vários requerimentos aqui, do Biro, Carlinhos, Leandro, eu acho que foi uns 4, 5 requerimentos aqui, né, da casa. E, assim, são pessoas, são famílias que necessitam dessa política pública. Então, nada mais importante do que a política pública estar próximo. É a mesma questão, vereadores, do posto de saúde do Braganceiro. A política pública tem que estar lá, porque se não estiver próximo, algo está errado, né? Então, outra ferramenta, né? Mais uma ferramenta para a administração pública em menos de um mês, né? Então, temos que dar, né, esse elogio a todos, né? Secretário da Educação, Dr. Weber, e ao prefeito, mais essa conquista. População de cães na rua, vereador Leandro, eu sei que tem um requerimento, um PLC, um projeto de lei. Desafio da saúde pública, desafio do bem-estar animal.
A população de cães aqui no município está aumentando muito, né? Tem uma estimativa, eu conversei um pouco com o Jairo, estimativa de 300 a 400 cães, né? Estimativa, não é um valor exato, que estejam atualmente espalhados pelas ruas. Essa situação apresenta risco, né? Risco para a população, risco para os animais, né? Muitos desses cães e gatos também estão doentes, então seria necessário, além desse aparato, né, também o acolhimento desses animais, né. É urgente uma criação de política pública permanente de controle para a natalidade desses animais, que não seja temporário, que seja contínuo, né? Então, daqui a pouco, vamos analisar o seu PL, o seu projeto de lei, mas seria legal ONGs, voluntários, seria legal uma criação de um espaço, tudo com o seu tempo. O tempo está curto, né? A população de animais no município ela está se agravando, tem muito. Falar um pouquinho da lei, vai fazer 19 anos, agora dia 7 de agosto, se eu não me engano, 7 de agosto vai fazer 19 anos da Lei Maria da Penha, né? A Lei 1314, deixa eu ver, desculpa, a Lei 11.340, de 2006, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Reconhecida internacionalmente uma das leis, uma das 3 melhores leis do mundo, né? E tem uma lei municipal também, a Lei 1.314, de 2024, a Lei da Ficha Limpa, que ampara, e com orgulho essa casa aprovou, a casa aprovou a lei, que por iniciativa do mandato, né, os mandatos passados, que veda a nomeação de cargos públicos ou em comissão da administração pública por pessoas que estejam respondendo, né, ou condenadas, na verdade condenadas ainda não respondendo, condenadas por crimes previstos na Lei Maria da Penha com sentença transitada e julgada. Então, é bom lembrar, porque vai fazer 19 anos, duas das 3 maiores leis, né, consideradas uma das 3 maiores leis do mundo do combate à violência doméstica. Quero aqui encerrar a minha fala, eu acho que o meu prazo, o meu tempo já está se esgotando, tá, né? Não, tem um tempinho ainda, obrigado. Reafirmo aqui com a população, reafirmo com todo cidadão de Nova Campina, com cada bairro, cada demanda que chega até nós, reafirmo e seguimos com coragem, né? Esse um mês que passou, né, sem as sessões, tivemos muitos avanços e vários desafios, né? Mas sigo com seriedade, com a escuta ativa, estou no meu escritório, trabalho, ouço a população e trabalhando com a Nova Campina cada vez melhor, mais justa e, principalmente, Carlinhos, mais humana. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite. Em única discussão e votação, o veto total ao projeto de lei número 023/2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro.
Vota, pode votar. Rejeitado. Em única discussão e votação, veto total ao projeto de lei número 024/2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Rejeitado. Em única discussão e votação, veto total ao projeto de lei número 029 de 2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Rejeitado. Em única discussão e votação, requerimento número 167, 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Em única discussão e votação, veto total ao projeto de lei número 031 de 2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Rejeitado. Em única discussão e votação, requerimento número 167. Em única discussão e votação, veto total ao projeto de lei número 028 de 2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro e Sandro Lúcio Dutra. Favorável. Aprovado. Em única discussão e votação, moção número 07/2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 161 de 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado.
Em única discussão e votação, requerimento número 162, de 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 163, de 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 164, 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 165, de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 166, de 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 167, 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 168, 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 169, 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 170, 2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 171, de 2025, autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 172, de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 173, de 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 174, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número
175, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 176, 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 177, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 178, 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 179, 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 180, 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 181, de 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 182, de 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 183, de 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 184, 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 185, de 2025, autoria mesa diretora de 2025, de 2026. Aprovado. Tendo sido aprovado os requerimentos de 185 de 2025, determino a suspensão por 10 minutos, retornando aos trabalhos.
Retornando aos trabalhos. Em única discussão e votação, projeto de resolução número 08/2025, de autoria mesa diretora 2025 a 2026. Aprovado. Em única discussão e votação, a emenda número 03/2025 do projeto de lei número 36/2025, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 35 de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 036/2025, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 037/2025, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 9ª sessão extraordinária, que será realizada após o encerramento dessa. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.